Hoje você irá ver quais foram as 10 transferências mais caras da Premier League de todos os tempos aqui no canal Mestre em Rankings. Inscreva-se para não perder nenhuma atualização. E na 10ª colocação fica Jadon Sancho, com uma transferência de 73 milhões de euros, equivalentes a mais de 400 milhões de reais. Jadon Sancho rapidamente se tornou um dos jovens mais procurados do futebol mundial enquanto estava no Borussia Dortmund. Após uma longa saga de transferências, ele finalmente se mudou para o Manchester United em 2021. E o acordo de 400 milhões de reais é uma das maiores transferências da Premier League de todos os tempos. Mas sua temporada de estreia com os Red Devils foi abaixo do esperado, com apenas 3 gols na Premier League. O United não ficará muito preocupado, já que Sancho ingressou no clube com apenas 21 anos de idade e teve 4 anos estelares em Dortmund, principalmente quando adolescente, marcando 50 gols e 57 assistências em 137 partidas. E na 9ª colocação fica Virgil van Dijk, por 75 milhões de euros, equivalente a 413 milhões de reais. E a transferência de Van Dijk do Southampton para o Liverpool em janeiro de 2018 foi um recorde mundial para o zagueiro mais caro. A chegada do holandês à Anfield foi recebida com expectativas muito altas e ele superou todas elas com um efeito imediato. Ele rapidamente se estabeleceu como um dos melhores zagueiros da história recente do clube. Sob sua liderança, o Liverpool conquistou a Premier League, a Copa da Liga, a Copa da Inglaterra e a Liga dos Campeões, a Champions League. A liderança excepcional de Van Dijk, habilidade aérea e habilidades de distribuição nas defesas fizeram dele um dos melhores zagueiros do mundo, e ele até ganhou o prêmio de vice-campeão da Bola de Ouro de 2019. E na 8ª colocação fica Harry Maguire por 80 milhões de euros, equivalentes a 440 milhões de reais. Harry Maguire tirou Van Dijk do seu trono para se tornar o zagueiro mais caro de todos os tempos depois de assinar pelo Manchester United, do Leicester City, por os 80 milhões de euros no verão de 2019. Maguire foi um titular regular durante os seus primeiros anos em Old Trafford, mas depois de uma série de atuações difíceis, atraiu fortes críticas de grandes seções da base de fãs do Manchester United. Infelizmente, a transferência foi um fracasso, com Maguire provando ser pesado, lento e propenso a erros, o que levou a muitos erros indesculpáveis e cruciais na defesa. No entanto, o mundo dos negócios é assim, há investimentos que dão certo, outros não. Na 7ª colocação fica Antony por 82,2 milhões de euros, equivalentes a mais de 450 milhões de reais. O Manchester United concluiu uma transferência de muito dinheiro para o ala brasileiro Antony no verão de 2022. O clube fez de Antony uma das transferências mais caras da Premier League, depois de trazê-lo do Ajax por mais de 82 milhões de euros, como já citado. Ele veio com grandes esperanças de trazer uma nova dimensão de Old Trafford. Apesar de um início promissor, tornando-se o primeiro jogador do United em 50 anos a marcar gols nas 3 primeiras partidas, Antony começou a ter dificuldades e tem dificuldades em encontrar consistência. E com a taxa de transferência tão alta, há muita pressão sobre ele para provar que vale a pena o investimento, especialmente com as comparações que foram feitas de Antony a Cristiano Ronaldo. Afinal, eles ainda jogaram juntos por algumas partidas antes de Cristiano Ronaldo se transferir para o Al Nassr da Arábia Saudita. Mas obviamente o brasileiro Antony ainda é jovem e tem muito que aprender. E na 6ª colocação fica Mykhailo Mudryk por 88,5 milhões de euros, equivalentes em reais a 487 milhões. O veloz jogador Mudryk estava no radar dos melhores clubes da Europa após excelentes atuações pelo clube ucraniano Shakhtar Donetsk. Apesar de expressar um desejo inicial de se juntar ao Arsenal, o Chelsea entrou e contratou o ucraniano depois de atingir o preço pedido de 88,5 milhões de euros. O Chelsea superou o Arsenal com taxas garantidas, em oposição à proposta fortemente incentivada do Arsenal. E além de ser um novo recorde de taxa de transferência para um jogador vindo de um clube ucraniano, quebrando o recorde anterior de Fred, que ingressou no Manchester United por 47 milhões de euros em 2018.
e em sua estreia estabeleceu um novo recorde como o jogador mais rápido na liga da temporada. Ele atingiu uma velocidade máxima de 36,6 km por hora. E claro, não está muito longe dos jogadores mais rápidos da história da Premier League. E na quinta colocação fica Romelu Lukaku por 90 milhões de euros, equivalentes a 496 milhões de reais. A transferência de Romelu Lukaku para o Manchester United em 2017 foi uma grande notícia como uma das maiores transferências da Premier League de todos os tempos. A taxa inicial foi de 75 milhões de euros e depois o United pagou mais 15 milhões aí em adicionais, ficando assim o total de 90 milhões. O atacante belga provou ser um artilheiro na liga jogando pelo Everton e teve um início muito promissor em Old Trafford, marcando cerca de 16 gols na Premier League em sua temporada de estreia. No entanto, o tempo de Lukaku em Old Trafford foi marcado pela inconsistência e ele finalmente partiu para o Inter de Milão em 2019, onde conquistou o título da Série A e o prêmio de jogador mais valioso da Série A em questão. Na quarta colocação fica Paul Pogba por 93,25 milhões de euros, equivalentes a 513 milhões de reais. Pogba fez um retorno altamente divulgado ao seu ex-clube, o Manchester United, em 2016, depois de passar um tempo na academia juvenil do United e participar de algumas aparições no time principal da Premier League quando adolescente. Pogba trocou o Manchester pela Juventus em 2012 por um roubo quase criminoso, apenas 800 mil euros. Em compensação, depois de 4 anos na Itália e após 4 títulos consecutivos da Liga, Pogba voltou ao Manchester por uma taxa recorde mundial de 93 milhões de euros, como já citado. Apesar de algum sucesso com o Manchester United, vencendo a Copa EFL e a Liga Europa em 2017, Pogba foi frequentemente criticado por ser inconsistente. Voltou a deixar o clube, dessa vez a custo zero, regressando à Juventus em 2022. E abrindo o top 3 fica novamente Romelu Lukaku por 97,5 milhões de euros, equivalentes a 537 milhões de reais. Lukaku começou a sua carreira no Chelsea em 2011. Devido às oportunidades limitadas, ele foi emprestado ao West Brom e ao Everton, onde se estabeleceu como um dos artilheiros mais prolíficos da liga, como eu já citei anteriormente. E quem desembolsou essa grana toda aí, essa bolada para trazer Romelu Lukaku foi o Chelsea em 2021, fazendo com que ele voltasse a Stamford Bridge. No entanto, ele foi enviado de volta por empréstimo em 2022 após desempenhos nada impressionantes. Futebol é um esporte mágico, mas é realmente muito difícil ser tão consistente, assim como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. E na segunda colocação fica Jack Grealish por 100 milhões de euros, equivalentes a 550 milhões de reais. O ala inglês Jack Grealish ganhou destaque como um dos jogadores mais empolgantes da Premier League depois de passar pela academia de júniores do Aston Villa e se tornar um dos jogadores mais importantes do time principal. Na temporada 2020-21, Grealish registrou o terceiro maior número de assistências na primeira divisão, apesar de ter perdido 3 meses de ação devido à lesão, o suficiente para convencer o Manchester City a pagar 100 milhões de euros, a maior taxa já paga por um inglês jogador. Grealish é um dos melhores dribladores da Inglaterra e é reconhecido pelas equipes como uma das maiores ameaças de ataque, levando a Grealish a ser um dos jogadores com mais faltas na Premier League e, claro, um dos jogadores principais da seleção de seu país. E na primeira colocação fica Enzo Fernandes por 106,8 milhões de euros, equivalentes a 588 milhões de reais. O Chelsea quebrou o recorde de taxa de transferência britânica para Enzo Fernandes em 2023, que agora se torna a transferência mais cara da Premier League de todos os tempos. O meio-campista argentino ingressou no clube vindo do Benfica na mesma janela de transferências do novo companheiro de equipe, Mykhailo Mudryk. Ele próprio foi uma das transferências mais caras da Premier League. Fernandes ingressou no Chelsea aos 22 anos e é um ganhador de bola comprovado, que tem energia e agressividade para pressionar e recuperar a posse de bola rapidamente.
Sua ascensão surpreendente acelerou rapidamente, com o maestro de meio campo eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo de 2022, torneio que venceu com a Argentina, e no qual também marcou um dos gols do torneio contra o México. Em seu caminho para se tornar um talento geracional, o talento ultra raro é capaz de comandar o meio-campo e já provou que pode fazê-lo no maior palco do mundo, que é a World Cup, Copa do Mundo. Bom pessoal, essas foram as 10 transferências mais caras aí da Premier League. Espero que tenham gostado. Inscreva-se aqui no canal Mestre em Rankings. Valeu, até o próximo vídeo.